Boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Mello, falando de São Paulo, hoje dia 1º de junho de 2020, e 22h30. O vídeo que eu estou gravando hoje é o de número 170, o Anticristo. Quero que vocês saibam que foi com grande dificuldade que eu me propus a falar desse tema em 10 minutos, o que não dá para falar muita coisa, mas eu confesso que se eu fosse escrever um livro falando exclusivamente do Anticristo, talvez desse meia página, sem nenhum exagero. Das coisas que envolvem, ou que tratam, ou que mostram a proximidade da sua vinda, do seu aparecimento, do seu surgimento, certamente teria muita coisa para comentar. Hoje fala-se em inteligência artificial, em chips. O bispo, o patriarca Kirill, da Igreja Ortodoxa Russa, declarou que a internet e também hoje o avanço da tecnologia, onde temos aí celulares com muita capacidade, os smartphones, tudo isso atrairia o anticristo. Ele disse isso em uma entrevista em 9 de janeiro de 2019. Bem, com 55 anos de vida cristã, você certamente pode imaginar quantos estudos bíblicos já ouvi sobre o anticristo, sobre os acontecimentos finais, quantas pregações e leituras. Não foram muitas, tem alguns livros que tratam disso, como Severino Pedro, Apocalipse versículo por versículo, e mais alguns outros de autores que já não estão mais entre nós. E fora isso, centenas, eu estava vendo pela internet que existe pelo menos 50 livros escritos desses midiáticos, né? Tratando exatamente do assunto, sobre o anticristo. E eu não precisaria muita coisa, não para convencer quem quer que seja acerca dessa personalidade que faz com que tantas pessoas reflitam sobre ele, até escrevam livros, são novelas e filmes e tantas coisas voltadas para essa funesta criatura, não é? Que certamente não demorará para estar aqui nesse planeta. Então eu acredito que 2 textos da Bíblia marcarão a nossa mente de uma maneira, espero, não é? De maneira firme, porque o mais importante de tudo, e volto a me referir com relação à grande tribulação, o arrebatamento da igreja e o próprio anticristo, porque se a igreja for arrebatada após a grande tribulação, não tenho dúvida nenhuma que quem fala isso deve ter convicção de que nós estaremos aqui para recepcionar o anticristo, o que não é verdade. Mas eu peguei 2 textos, e o primeiro deles está na carta de João, capítulo 2, verso 18, quando ele diz sobre o anticristo: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Eu não vou me deter aqui por enquanto, eu quero considerar o que Paulo, o apóstolo, escreve na carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, quando ele trata, e o texto, né, do capítulo diz o seguinte: a vinda de Cristo será precedida da vinda do anticristo, precedida da manifestação do anticristo. E ele diz o seguinte: eu não quero, irmãos, que pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso sentido, do vosso entendimento,
Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. É um alerta que ele dá. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Bem, parece nos fazer entender o fato de preceder, de ser precedida a vinda do Senhor. Paulo se refere à vinda do Senhor em glória, não há dúvida nenhuma, para o arrebatamento da igreja, em que será secreto. A parábola das 10 virgens estão aí para confirmar essa palavra. Agora mesmo eu estava vendo esses dias aí num canal de TV o arrebatamento da igreja, o anticristo, falando sobre essas coisas. Então, logicamente, a vinda de Jesus em glória será depois, já no término das 70 semanas de Daniel, das 7 semanas, dos 3 anos e meio mais 3 anos e meio, 7 anos, em que todos esses acontecimentos terão ocorrido entre os seres humanos. E a igreja não estará mais aqui. Após o arrebatamento da igreja, ele entra em cena. E Paulo trata exatamente disso, ele entra em cena. Inclusive, algumas pessoas fazem tantas ilações acerca dele, porque são muitos livros escritos por aí, de que ele está lá nos Estados Unidos, que ele é uma grande personalidade nos Estados Unidos, ou em qualquer país europeu, ou de uma comunidade econômica, uma comunidade mundial, coisa desse tipo. Mas o anticristo, ele não tem essa expressão de político dentro da economia mundial, dentro das ideologias que a gente conhece no mundo todo, nem de direita, nem de esquerda, porque o assunto dele é e será exclusivamente com a nação de Israel, que esperam a vinda do Messias. Exatamente isto. Outra coisa interessante, o anticristo, ele pode ter nascido na Europa, ele pode nascer nos Estados Unidos, mas é necessário, sob pena de rejeição absoluta, de que ele não apenas a ascendência judaica, mas que ele seja da mesma linhagem do rei Davi, para que seja plenamente aceito como o Messias. Ele fará tratado com Israel, ele fará aliança com o povo árabe, ele criará um clima de muita paz no Oriente Médio, por um tempo, por um período de tempo, 3 anos e meio, metade de um tempo. E depois romperá essa aliança, porque perceberão, Deus derramará o espírito de súplica, de oração sobre o povo de Israel, que abrirá a mente deles para compreenderem que aquele não é o Messias. E por que vão perceber? Porque muitas coisas, certamente, ele já terá feito, a aliança que fará com o povo árabe, a aliança que fará com os governos do mundo, muitas coisas certamente irão despertar a consciência do judeu, principalmente do judeu fiel. E isso é porque, veja, há 2 coisas que são importantes nesses acontecimentos todos. Primeiro, aos judeus que se convertem ao Evangelho, é uma coisa. Segundo, aos judeus que são fiéis e que estão esperando o Messias, assim como Ananias estava esperando, como estavam os sacerdotes esperando lá atrás, não é? A viúva de 84 anos que esperava a redenção de Israel, há judeus fiéis esperando também o Messias. E esse que virá, assentando-se no trono de Deus, querendo ser Deus, parecendo ser Deus, e obviamente com muita autoridade na palavra, mas contudo não convencerá por um determinado tempo, sim, depois não, a que o povo judeu o aceite definitivamente como se fosse o Cristo.
E é por isso que Deus voltar-se-á para o povo de Israel quando ele vier em glória, e os judeus certamente terão a oportunidade. Agora sim, como nação, o Senhor se volta para o seu povo, que não abandonou, como alguns acham que Deus abandonou o povo de Israel, de maneira alguma. Mas o que eu quero chamar a atenção para a gente concluir esse pensamento, e recomendo a leitura do capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, né, que leiam com atenção e percebam o que representa isto. Primeiro, para nós, o maior problema, a maior expressão da aproximação dele será a apostasia no Evangelho. Exatamente isso. Essa apostasia envolve uma série de acontecimentos que afastarão os crentes da pessoa de Jesus. Afastar de forma definitiva. O humanismo, a falta de cristocentrismo, ou seja, pessoas que pregam e colocam as pessoas em torno de si. Esses fatos ocorrerão, na verdade, que nós precisamos estar atentos, guardar o nosso coração, porque nem vou falar do Apocalipse, né? Pelo menos agora, nesses 10 minutos, né? Sobre o cavaleiro lá do capítulo 6, capítulo de número 19, verso 11, que é o Senhor que vem para concluir a sua obra aqui na terra, o cavalo que está sobre o cavalo branco, o que é assentado, que é chamado fiel e verdadeiro, e aquele que está lá no capítulo 6, que é o impostor. Então tenhamos o devido cuidado e não nos deixemos levar pelas inúmeras fantasias que criam, e muitas delas até apavorando muitos crentes. Nós não queremos pessoas convertidas por conta do medo, do pavor apocalíptico do que possa acontecer no mundo, mas queremos pessoas que sejam convertidas por crerem no sacrifício do Calvário, naquilo que Jesus realmente fez por cada um de nós, quando derramou seu precioso sangue, o sangue remidor, para nos remir de toda a condenação. E é necessário que se creia nele. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, diz o Senhor, rios de água viva correrão do seu interior. Portanto, porque devo eu, enlouquecer-me por conta de acontecimentos que não dirão respeito à minha vida, à sua vida, à vida daqueles que esperam o arrebatamento da igreja. Deus nos abençoe, tenham paz em Cristo, tenham confiança no Senhor, cuidado com a apostasia, cuidado com essas coisas, essa banalização do Evangelho que estão fazendo por aí, cuidado com essas coisas que misturam como tantas ofertas e tantos sacrifícios que oferecem em troca de dinheiro para confundir aqueles que são fiéis. Jesus deu graciosamente a sua vida por mim e por você. Dou a minha vida, teu poder para tornar a tomá-la. Deus vos abençoe. Passei 3 minutos, não se zanguem, tem coisas melhores pela frente aí. Inscreva-se no canal, ajude-me a proclamar a verdade da palavra de Deus, sem nenhum sofisma, sem nenhuma invenção, sem nada. Deus vos abençoe no nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos.